Paz. Obrigado, pastor Jean, pastor Shoa, Igreja Batista Novo Mundo, pela oportunidade nesta manhã de compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Nos conhecemos após o Congresso de Missões, quando tive a oportunidade de compartilhar na Associação Grande Curitiba, ali na Fabapar. Ali nos conhecemos, interagimos e foi uma oportunidade salutar, uma oportunidade maravilhosa, que está também culminando hoje de manhã com os irmãos. Sou maranhense, interior do Maranhão, uma cidade pequena, uma igreja batista, um pastor solteiro que foi casar com mais de 40 anos, que tocava acordeon e também tocava rebeca, tocava violino. E os missionários americanos ainda viajavam, iam nessas cidades. Mais tarde, já com 17 anos, quando rendi completamente a vida a Jesus, lembrei do nome desses missionários. Nomes incomuns para a realidade maranhense. De nomes como Raimundo Nonato, José Ribamar e por aí vai. Eu escapei assim, porque o meu nome é Ildomar. Então, se for lá nas nomenclaturas maranhenses, não vai encontrar Ildomar. Eu tenho uns 30 primos que são quase todos Raimundo Nonato, José Ribamar. Então eu escapei. Depois lembrei o nome desses americanos: Donald McNeil, Glendon Glover e Olin Douglas Wallace. Como que eu, com uma idade de 5 para 7 anos, que foi o tempo que estivemos com os meus pais naquela igreja batista, 2 anos marcou tão profundamente a minha vida. Pude depois lembrar desses nomes. E com 23 anos era pastor batista, 1,59 m, forçando para 1,60 m, 49 quilos. Para lá a gente fala assim, peso de cabrito. Eu até tentei deixar um bigode para dar uma imposição, né? Isso é para forçar um pouco, depois não precisa disso. Nas minhas férias do seminário, eu trabalhei com missões nacionais. Depois que formei, fui trabalhar com missões estaduais no estado do Pará. Visitando todas as cidades do estado do Pará com treinamento de evangelismo. E depois, missões mundiais. Um pouquinho, bem sucinto, das experiências. E Deus me mandou para o grande país da Ásia, do leste asiático. São 4 países: Japão, as 2 Coreias e o grande país que rivaliza com os Estados Unidos. Estamos transmitindo e eu não vou dar aqui de graça. Vocês já sabem que país é esse que eu fui? Já sabem, então fica mais fácil para eu compartilhar aqui. O grande país. A minha esposa, há um tempo, disse assim: por que Deus não chamou você para Portugal? Falei, esses são os segredos e os mistérios de Deus. O grande país da Ásia. Irmãos, vamos ler Neemias, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versos? Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, ou algumas versões Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí ele vai fazer a oração que a gente sabe e pode depois ler mais profundamente. Iniciaria dizendo que o Espírito de Deus está em movimento.
O Espírito do Senhor nunca está parado. Ele está sempre se movendo e movendo a sua igreja. Nos movendo como povo de Deus na direção do que Deus deseja realizar no mundo. Quem moveu o coração de Neemias foi o Espírito de Deus. Quem move Moisés, quem move Samuel, quem move os profetas, quem move a igreja, os apóstolos, é o Espírito de Deus. Nós também, como povo de Deus, nos movemos. E tem muita gente se movendo por aí. O que nós precisamos entender, se esse movimento do qual nos movemos é um movimento produzido pelo Espírito de Deus. Porque muito movimento não passa apenas de movimento, mas são movimentos vazios, superficiais, movimentos estéreis que não geram impacto, não geram influência, não geram absolutamente nada no reino de Deus. Era como se alguém dissesse muito barulho, mas em conteúdo, em vida, em influência, em impacto, em mudança de estruturas sociais, culturais, nada, zero. Então nós, como igreja de Deus, precisamos entender claramente qual é o movimento do Espírito. Nós não podemos produzir nem causar esse movimento, mas nós podemos, em oração, em humildade, em dependência de Deus, entender qual a direção que Ele está produzindo. Por exemplo, Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, são aqueles nascidos do Espírito. Os que são nascidos do Espírito, eles são direcionados, são movidos pelo Espírito de Deus. Eles não causam movimento. Por isso que eu entendo absolutamente a ideia de que nós, como servos, não temos o direito de dizer, eu não quero fazer isso. Tem essa possibilidade? Não, eu não quero isso. Não, eu não vou. Como eu não vou? Esse negócio gravita em torno do seu ego, ou isso gravita em torno de Deus? Porque se gravita, se a minha fé, se o meu mundo, se as minhas experiências gravitam em torno de Deus, e Ele é o centro, e eu sou apenas servo, então eu me deixo conduzir. Absolutamente. Incondicionalmente, eu me deixo conduzir. Quais eram as opções de Neemias? Como o povo de Deus poderia responder no caos do pós-exílio de Jerusalém? Então, se nós entendemos como Neemias agiu nesse mover de Deus, de deixar a corte, zona de conforto, e nosso pastor orou, Jesus, fala com a gente, nos mexe com a gente, talvez a gente está aí na corte servindo o rei, servindo vinho, a gente está aí numa posição excelente. E talvez Deus quer mover a gente. O Espírito quer mover a gente. Então, se a gente entender as maneiras que Deus moveu a vida de Neemias, a gente pode entender e tirar lições para a vida da gente. Eu não vou trabalhar o texto que a gente leu. Eu vou ler as provocações que o texto produz para a gente nesta manhã. O pastor Jean depois pode trabalhar os contextos históricos, eu não vou trabalhar com isso. Querido, seria normal que Neemias respondesse ou tivesse duas respostas para o que ele ouviu sobre Jerusalém. Duas respostas. A primeira resposta seria uma resposta absolutamente normal. E nós provavelmente não iríamos condenar Neemias se ele respondesse com um sentimento de indiferença. Seria normal que Neemias respondesse com indiferença. Como é que está a cidade? Assim, assim, assim. Ah, tá bom, eu vou orar. Você já viu essa frase? Irmão, como é que você está? Ah, eu não estou bem. Eu vou orar por você. A pergunta é, vai orar mesmo? Ora! Uma pergunta superficial que às vezes gera uma resposta superficial.
Porque às vezes a gente não diz exatamente como a gente está sentindo. Como é que você está? A gente já é automático, já é inconsciente. Eu estou bem. E às vezes não está bem. E às vezes a pergunta, como é que você está, também é uma pergunta superficial, teórica, porque às vezes não está de fato interessado na resposta que virá. E aí diz, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, irmão, vou orar por você. Saiu dali e esquece. Então veja bem, que Neemias poderia responder com indiferença aos desafios, às demandas, ao caos instalado em Jerusalém, pós 90 anos de exílio, pós-exílio. 90, quase 100 anos, a cidade estava naquela mesma situação. Ele poderia fazer isso. Indiferença é dar de ombros. Indiferença é olhar de soslaio, naquele olhar assim que dá aquela olhadinha, mas uma olhada disfarçada, aquele olhar por cima do ombro. Não olha de frente, não olha nos olhos, entende? Aquele olhar que gera identificação, que gera empatia. Indiferença é falta de interesse, de atenção, de cuidado, de comiseração, de descaso. Como é que você está? Eu estou bem. Tá bom, eu vou orar por você. Meus irmãos, quando a indiferença se instala na vida da gente, as tragédias não nos afetam mais. Não sentimos mais a dor do outro. E não sentir essa dor e o sofrimento do outro indica um estado de normalidade. Está tudo legal, está tudo normal. Alguns anos atrás eu li uma pequena matéria de um jornal da periferia de Belém do Pará. E essa matéria, o jornalista estava incomodado com o que ele descrevia. Ele descreveu que num bar da periferia da Grande Belém, uma menina de 12 anos estava sentada no colo de um homem de 60 anos. E as pessoas transitavam naquele ambiente num estado de aparente normalidade, ninguém se incomodava mais. Parece que as pessoas daquele ambiente tinham normatizado o anormal. Agora o anormal era normal. Eles não conseguiam mais perceber a anormalidade. A cena era uma cena anormal e era uma cena imoral. Mas naquele ambiente, aquela cena já não mexia mais com a vida daquelas pessoas. O inormal e o amoral tinha se tornado a norma naquele ambiente. Queridos, uma sociedade, uma cultura que normatiza o imoral e o amoral, ou o imoral, na verdade, está no limite da sua extinção. Ou se nós, como igreja, normatizamos o imoral como norma, nossa fé está em estado de extinção. Já não pensamos mais como reino de Deus. Viver a normalidade diante da dor e do sofrimento do outro é uma atitude perigosa que exige uma atenção cuidadosa na vida cristã. Eu confesso que eu tenho medo de viver esse tipo de normalidade. Um perigo para a fé, um perigo para a vida cristã. Quando em algum momento estabelecemos essa indiferença ou essa banalização do mal como norma, a gente perde a luz, a gente perde o brilho, a gente perde a salinização, já não salga mais, já não brilha mais. Comprometemos a essência, comprometemos a identidade. E a natureza que é o que nos marca como filhos de Deus. Quando banalizamos o mal. Ou quando justificamos o imoral como norma e estabelecemos isso como norma em nossa vida.
quando essa normalidade, diante do mal, diante do imoral, se instala, segue-se a indiferença. Que Neemias poderia ter respondido com a indiferença. Indiferença é a atitude de quem finge que não vê o problema. Indiferença também é uma resposta. É a resposta daquele que não quer se comprometer com o sofrimento e com a dor do outro. É uma resposta perigosa, mas é uma resposta. É a resposta também que fecha o coração e os olhos diante da dor e do sofrimento do outro. É a resposta que afirma: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com Jerusalém. Eu não tenho nada a ver com a prostituição infantil. Eu não tenho nada a ver com o tráfico de órgãos. Eu não tenho nada a ver com o tráfico de mulheres. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho a ver com as crianças no campo de concentração, no campo de... não de concentração. Nós temos a tenda de brincar que é no campo de refugiados. 90% daquelas crianças no campo de refugiados, elas não têm pais nem mães. 90% das crianças. Sem futuro, sem esperança, sem nada. E ali a Junta de Missões Mundiais colocou uma tenda de brincar para gerar socialização. E essa tenda é um campo administrado por muçulmanos. Não pode pregar livremente, mas pode compartilhar princípios do Evangelho. E ali tem pedagogos e psicólogos trabalhando com a socialização dessas crianças. Criança precisa brincar. E através das brincadeiras, os princípios do reino de Deus vão se instalando nessas crianças. Eu vi agora recentemente ali na Vila Minha Pátria, 2 adolescentes que vieram desses países de guerra. Passaram 1 ano lá aprendendo português. E um deles passou em medicina, em Minas Gerais. E um outro passou em enfermagem. Irmãos, isso é trabalho nosso. Isso é movimento nosso. Sim, os problemas do mundo são também nossos problemas. A dor do mundo é também a minha dor. A dor do meu vizinho é também a minha dor. E a dor deles é também a minha responsabilidade. Não é? Li uma vez de um educador judeu. E ele querendo explicar essa questão da identificação. Ele disse mais ou menos assim: então, eu arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E você arrancará os teus olhos e colocará no lugar dos meus. E eu olharei para você com os teus olhos, e você olhará para mim com os meus olhos. A gente precisa olhar novamente as pessoas com os olhos de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E quando a verdade é relativizada, ela perde suas propriedades, ela deixa de ser verdade, ela é banalizada. Quando o mal é relativizado, ele deixa de ser mal. 700 anos antes de Cristo, Isaías já trabalhava essa questão da relativização, do relativo. E ele diz mais ou menos assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O mal relativizado. Não é tão sério.
O pecado não é mais sério, o pecado não é mais pecado. A gente esvazia, a gente relativiza o mal, relativiza o pecado. Aí vai viver uma vida cristã bacana, legal. A sociedade do tempo de Isaías inverteu os valores. O mal devia ser detestado, mas ele tornou-se desejável. Ou seja, um objeto de consumo. E o bem que devia ser buscado tornou-se descartável. A segunda proposta de Neemias é que Neemias responde com compaixão. Que é João 3,16, a proposta, o tema da campanha. Neemias respondeu com compaixão porque escolheu orar, jejuar e se quebrantar na presença de Deus. Ele respondeu com compaixão porque ele sentiu a dor e o sofrimento dos judeus. Ele se colocou no lugar deles, ele se identificou, que era a proposta do Levi Jacob Moreno, olhar para o outro com os olhos dele. Se identificou. As lentes e as percepções de Neemias estavam abertas para sentir profundamente. Porque quando disseram para ele, esses judeus lá, como eles estão? Estão em humilhação, em opróbrio. E diz que as pernas de Neemias tremeram. Porque a alternativa que ele teve foi se sentar. Já pegou às vezes um baque tão forte que as suas estruturas vacilam e a única alternativa é sentar e chorar. Isso é um estado de impotência. O que posso fazer? E às vezes tem aí o mito de que homem não chora, não é? Diz que só as mulheres que choram. Isso não é verdade. Esses homens que estão aqui, e os que estão nos ouvindo, eles choram. Mas eles choram quando ninguém está vendo. Mas eles choram. E chorar é normal, é traço da nossa humanidade, é o que nós somos como seres humanos. Nós somos humanos e o ser humano chora, é frágil. Nós cantamos aqui, frágeis. Chorou. Até Jesus chorou. Né? Jesus chorou. Né? Jesus chorou. Ele sentiu isso. Mas ele se levantou para mudar a realidade. Entende? Ele se levantou para mudar a realidade depois de 4 meses de choro na presença de Deus. Por isso que entendemos que compaixão é uma atitude. Compaixão é um comprometimento. Compaixão é uma entrega. Compaixão é despojar-se de si mesmo e se colocar no lugar do outro. É rejeitar o estado de gostar de si mesmo no sentido de tudo para mim. De egoísmo. Minha cidade, minha igreja, meus livros, minhas universidades, minhas roupas, minhas economias. Meu. Tudo é meu, tudo é minha, tudo é meu. Isso é meu. Agora, a proposta é diferente. O meu também é seu. Eu divido. Eu compartilho. Porque, na verdade, eu não tenho nada. Nem a vida é minha. Nós não temos nada. O meu tempo não é meu, o meu tempo também é seu. Uma moça no centro de Belém estava evangelizando um dia à tarde e passou no centro da Praça da República entregando os folhetos. No tempo que a gente ainda entregava os folhetos, mudou, hoje é mídia, tá certo? Entregou para um hippie e disse para o hippie, Jesus te ama. Eu nem sei se ainda existe hippie ainda pelo mundo. Tem hippie ainda. E aí o hippie correu atrás da moça, amassou o folheto, jogou no chão e disse assim, que Jesus me ama? Coisa nenhuma. Se Jesus me amasse, ele iria perguntar para mim
o que é que eu preciso hoje? Eu tenho fome. Se Jesus não me ama, você está com fome? Então vou te dar um dinheiro para você comprar uma comida. Deu dinheiro, mas ele foi na farmácia comprar uns remedinhos. Ainda se vendiam os remedinhos na farmácia, mas ela foi atrás dele, e quando ele ia comprar o remédio, ela pegou pelo braço dele e disse, não é aqui, o restaurante é ali. Mudou a direção e levou ele para o restaurante, aí ele comprou a comida, e durante 3 meses, quando ela ia para o centro, para o trabalho, ela levava a marmita e dava para ele. Depois de 3 meses, e ela não disse nada, só levava e deixava a marmita com ele. E depois ele disse, eu quero esse Jesus que eu vejo em você. Eu quero esse Jesus. Atitude, compromisso, entrega. Entende? Um pastor brasileiro estava indo para a Índia e disseram para ele, você vai empurrar mendigos em Bombaim. Ele falou, não vou fazer isso, eu sou crente, não empurro ninguém. Você vai empurrar. E quando o carrinho parar no semáforo, Jequitibá, se eu não me engano o nome, vai parar, não olhe para os lados. Fique olhando só para frente, porque se você olhar para a direita ou para a esquerda, você vai vender uma esperança e eles vão correr em cima de você e vão derrubar esse carro querendo alguma coisa. Então, fique paradinho lá. E quando o carrinho parou, ele recebeu a orientação e não olhou para o lado, ficou olhando só para frente. Mas um homem, um indiano, correu na frente, ficou na frente do carrinho, levantou os punhos, não tinha mais mão, tinha gases amarelo. Aquele homem era um leproso, e aquele homem disse para aquele pastor brasileiro, levantando os braços, os tocos do braço, e dizendo, please, mister, love me. Please, mister, love me. Senhor, por favor, me ame. Me ame. Como nossa, que resposta, que igreja nós damos? Que resposta, irmãos, nós damos para o mundo, para a dor do outro, para o sofrimento, como Neemias estava vivendo. Deus está movendo a sua igreja. Eu sei que nesta manhã Deus está movendo a gente para Ele. Talvez o primeiro movimento seja o movimento da oração, como Neemias, foi resgatar a sua essência, a sua identidade de Deus, restaurar a natureza de Deus, que talvez tinha se perdido por estar numa situação cômoda. Estava bem. Mas Deus, pela graça e misericórdia, Ele choca a história da nossa vida ao nos colocar em situações de assim, agora seja a resposta. Eu vou levantar você como resposta. Você é a resposta. E foi o que Ele fez com Neemias. Você vai se tornar a resposta para esse problema que você não causou, mas eu quero que você reconstrua os muros daquela cidade. Irmãos, talvez a gente não precise ir tão longe. Talvez o nosso maior desafio missionário seja dentro de casa. Desafios dentro de casa. Talvez no apartamento ao lado onde moramos. Talvez o vizinho que está com questões no casamento, que precisa que alguém se levante e interceda 4 meses. Quantas demandas, quantas necessidades, não é? Quantas necessidades. Mas o desafio de Neemias foi restaurar a glória de Deus que havia se perdido de Jerusalém. Nosso maior desafio como igreja de Deus é restaurar a glória de Deus na vida das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que perdeu essa glória. Como essas meninas e esses meninos nos campos de refugiados na Líbia.
que estão lá, sem pai e sem mãe. As crianças, talvez da nossa cidade, cuja glória se perdeu. A gente anda nas grandes cidades, a gente vê pessoas caminhando e a gente identifica a glória de Deus se perdeu aí, e é a ação da igreja. Evangelismo, missões, ação social deve caminhar para restaurar a glória de Deus na vida daqueles que se perderam. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a glória de Deus foi restaurada em nossas vidas. Nós vivíamos sem brilho, nós vivíamos sem essa glória de Deus que brilhava em nossas vidas. Nós como igreja nos tornamos igreja porque a glória de Deus foi restaurada em nossas vidas, e agora Ele nos convida amavelmente, voluntariamente, incondicionalmente para sermos agentes e o mover de Deus para restaurar a glória de Deus na vida daqueles que a perderam. Mesmo que não sejamos os causadores disso. O Steve é um parceiro nosso, lá do grande país. E o Steve, para entrar no país e pregar o evangelho no grande país, ele foi ser professor de inglês. E foi ser professor numa escola mantida pelo partido que domina o grande país. Se depois não pegou isso aqui, eu explico depois. Partido, grande partido. E ele dava aula lá, e aí ele provocava as datas festivas do Ocidente, Natal e Páscoa. E aí alunos faziam perguntas, e aí ele podia pregar o evangelho, porque se dissesse, você está pregando? Não, eu estou respondendo uma pergunta. Então dava a aula para gerar as perguntas. O que é isso? O que é Natal? Aí ele pregava o evangelho. Mas um dia, chegou vários turistas da Europa e pediram, você pode acompanhar esses turistas como movimento da escola? Ele disse, sim, eu posso. Mas vai uma professora nativa. Ela vai com você. Ela falou, tudo bem. E aí eles foram num templo, e era um templo budista, cheio de deuses, de ídolos. E era uma questão cultural, mas ali Deus falou, moveu o coração do nosso parceiro, do nosso amigo, para ele pegar o evangelho ali. E ele disse, Senhor, isso aqui é perigoso. O Senhor sabe que eu posso ser preso, pode ser mandado embora do país, tentando dizer para Deus o contrário do que Deus estava dizendo. Ele falou, prega. Senhor, eu não posso, eu não vou pregar. E Deus, eu te mandei para cá para você pregar o evangelho. E depois ele disse, tá bem, eu vou pregar. Mas o Senhor não disse como que eu tenho que pregar. O Senhor disse para eu pregar, mas o Senhor não disse como. Então ele fechou a boca e ele começou a pregar o evangelho com a boca fechada. Eu não sei como que alguém prega, né? Mas ele achou que podia pregar. A professora que estava com ele virou para ele e falou assim, você é cristão? Você é cristão? E ele assentiu assim com a cabeça. Eu preciso falar com você. Tudo bem. Depois de 2 dias, eles estavam num café conversando, e ela disse assim, estou procurando um cristão há 15 anos. Tem um vazio no meu coração tão grande. E eu fui estudar o confucionismo, que é do meu país. Eu estudei anos e anos. Aquela moça, ela tinha doutorado, uma acadêmica. Então ela estudou tudo de Confúcio. Mas ela disse, mas o vazio continuava no meu coração. Então disseram, budismo, estudei. Hinduísmo, estudei. Filosofia ocidental, estudei tudo da filosofia. Os pré-socráticos, Platão, Sócrates, Aristóteles, a filosofia contemporânea, estudei tudo. O vazio continuava. Aí alguém disse assim, você precisa encontrar um cristão. Só me disse isso. E eu estou procurando um cristão há 15 anos.
Você é o primeiro que eu encontro. Porque o que você fala para mim? Eu quero ouvir. Aí o Steve pregou o evangelho, coração vazio, clamando pela verdade. Ela confessou Jesus logo após ouvir o evangelho. Entregou a vida para Jesus. Passou umas semanas, o nosso parceiro entra na escola mantida pelo Partido Vermelho, e ele começa a ouvir hinos. Gente, que isso? Isso é contrário à ideologia marxista. Até porque não tem síntese entre cristianismo e socialismo. Eu não sei como que alguns cristãos conseguem fazer essa síntese. Eu já morei em 2 países socialistas. Não tem síntese. É antítese. É caráter antagônico. Tá bom. Ele abriu uma porta para saber onde estavam aqueles hinos, né, aquela mensagem, e ele entra na sala. Ela estava com vários alunos, com 25 alunos, ensinando inglês a partir dos hinos de Vineyard, esse pessoal aí. Aí ele chamou a professora e disse: você está maluca? Você não sabe que essa escola aqui é do sistema, que eles podem prender você e torturar. E a tortura é para ir para campos de reeducação, passar 14 anos quebrando pedras, como eu tenho colegas do país que foram identificados e estão lá quebrando pedras. 14 anos. E outros pastores que ficaram 21 anos presos pelo sistema. Se fosse bom, abraçaria o cristianismo, não era? Não é verdade. E aí... E ela disse: Steve, quantos anos eu procurei um cristão? Quantos anos até achar você? E ele disse: 15 anos. E você quer que eu leve 15 anos para falar do evangelho para os meus alunos? Eu que agora conheço a verdade, que conheço o evangelho, levaria 15 anos conhecendo a verdade, omitindo a verdade dos meus alunos ou para os meus alunos. Queridos irmãos, sempre há riscos quando pregamos o evangelho. Tem os riscos da rejeição, tem os silêncios, tem os nãos, mas nós que temos a verdade, nós não podemos nos omitir da verdade. Nós não podemos nos omitir de pregar para os nossos amigos, de investir em missões, de pensar no sofrimento e na dor dos outros aqui na cidade, aqui na grande Curitiba, em Curitiba, fora do Brasil, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque esse é o movimento que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. Esse é o movimento que ele fez com Neemias, de mover Neemias para Jerusalém, para restaurar a glória de Jerusalém. E esse é o movimento que o Espírito de Deus faz em mover as nossas vidas em direção do outro que precisa da graça e da misericórdia de Jesus. Vamos orar? Curve sua cabeça. E a oração que a gente pode fazer hoje é dizer: Senhor, eu não posso responder de outra maneira. Eu não tenho opção de responder com indiferença. É a única opção que eu não posso responder, é a resposta da indiferença. Senhor, eu me coloco na Tua presença com o que eu tenho. Talvez eu nem esteja qualificado para fazer alguma coisa, mas eu peço que o Senhor me qualifique. Eu me coloco na Tua presença, porque eu quero ser resposta para aquele que está ao meu lado, que precisa da palavra, né? Que precisa do Evangelho, que precisa da bondade e da misericórdia do Senhor. Senhor, eu não estou aqui nessa vida para perder mais tempo. Senhor, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero que os meus amigos esperem 15 anos para eu falar do Evangelho para eles. Senhor, que seja agora, lá na universidade, lá na empresa, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, lá aonde eu estiver. Senhor, eu quero ser resposta. Senhor, eu não quero perder mais tempo. Eu também não quero responder com indiferença. Senhor, abre o meu coração novamente. Senhor, como filho de Deus,
Minha opção é responder pela natureza que eu herdei do meu Pai Celestial. Então a palavra diz que fomos nascidos não de semente corruptíveis, mas de semente incorruptível. Eu, de alguma maneira, renasci da semente divina. E eu só posso responder com graça e compaixão e com misericórdia. Senhor, é isso que eu quero fazer. Senhor, eu quero restaurar a glória do Senhor na vida daquela menina que se perdeu, na vida daqueles jovens que se envolvem com drogas. Eu quero restaurar, eu quero ser a resposta. E me coloco aqui na tua presença. Use nossas vidas, use minha vida, para a tua glória, Senhor, e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que muitos de vocês já adotaram missionários. Me procure depois sentadinho aqui. Eu quero adotar um missionário, ou eu quero adotar mais um missionário, ou quero adotar crianças do campo de refugiados. Deus nos abençoe. Amém.